ninguém! Já avisei que vai dar merda isso. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram pra depois saber quem é bandido e quem não é. Assim. Aponta agora! Aponta agora! Quem tá no carga? Vai! Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo, filha da puta! Vem pra cá! Cara, corta pra delegacia! Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Nada não, porra! Vambora! Deu sorte, hein, vagabundo? Rio de Janeiro 2007. O Brasil parou para assistir a um filme que não deveria ter sido visto por ninguém antes da estreia. Gente, o que era para ser apenas uma ficção sobre o cotidiano policial se tornou um fenômeno sociológico, um símbolo cultural e a maior dor de cabeça para a segurança pública. E, gente, para também a pirataria da história do cinema nacional. Mas se liga só, o que aconteceu por trás das câmeras foi tão intenso, perigoso e realista quanto o que você viu na tela do cinema. Galera, eu sou o Bruno Santos. E eu sou a Camille. E hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de um dos filmes mais importantes da história, chamado Tropa de Elite. Vocês sabiam que o treinamento que os atores passaram, galera, foi tão pesado que alguns deles quase pediram realmente para sair de verdade? E que o roteiro foi baseado em uma experiência real de um ex-capitão do BOPE? Pois é, gente. E tem mais. O filme foi roubado antes de chegar aos cinemas. E estima-se que mais de 11 milhões de pessoas assistiram ao Capitão Nascimento em DVDs piratas antes da estreia oficial. E como isso mudou tudo? Como Wagner Moura se transformou naquele personagem icônico? Se você quer descobrir os segredos das gravações e o risco que a equipe correu subindo o gol e as curiosidades que ninguém te conta, aí já se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like, porque assim o sistema vai cair. Então já prepare o seu café, se ajeite aí na cadeira e não peça para sair. Vamos começar o vídeo. Para entender Tropa de Elite, você precisa entender quem é Rodrigo Pimentel. Lá no final dos anos 90, ele era o capitão do BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Diferente de outros policiais, Pimentel começou a escrever sobre a rotina brutal, a corrupção sistêmica e a pressão psicológica de ser a faca na caveira. O que começou com um livro chamado Elite da Tropa, escrito junto com o antropólogo Luiz Eduardo Soares e o ex-policial André Batista, logo chamou a atenção do diretor José Padilha. Gente, o plano original não era fazer um filme sobre o Capitão Nascimento. Vocês sabiam dessa? O Padilha queria fazer um documentário na mesma pegada do ônibus 74. Para mostrar que a polícia era corrupta e como o sistema usava o policial. Mas aí teve uma reviravolta. Durante as entrevistas com os policiais reais, eles perceberam que a figura do capitão era tão magnética e a história era tão visceral que o documentário virou ficção. O roteiro foi lapidado por Braulio Mantovani, o mesmo cara que escreveu Cidade de Deus. E olha que loucura, o filme era narrado pelo Capitão Nascimento, para que a gente entendesse a cabeça dele. Mas o roteiro original focava muito mais no Matias e no Neto, os aspirantes que você viu no filme. E o Nascimento seria apenas um capitão que passaria o comando. Gente, só que quando Wagner Moura entrou no set e começou a dar vida ao personagem, a energia mudou completamente. O roteiro era tão fiel à realidade que muitos nomes de lugares e situações foram mantidos no filme. A ideia era mostrar que para o BOPE a missão não era apenas prender, mas limpar o terreno para a visita do Papa João Paulo II lá em 1997. Sim, a trama do filme é baseada em uma operação real que aconteceu 10 anos antes do lançamento do filme. Mas como eles conseguiram fazer atores de classe média parecessem máquinas de guerra do BOPE? E é aí, pessoal, que entra o preparador de elenco mais temido do Brasil, Fátima Toledo, e os instrutores reais da corporação do BOPE. Mas segura aí, porque no próximo bloco a gente vai te contar o que aconteceu no treinamento de campo. E sim, gente, teve tapa na cara e osso quebrado de verdade. Pede pra sair! Pede pra sair!
Para que os atores não apenas interpretassem, mas se tornassem policiais do BOPE, a produção tomou uma decisão muito radical: simplesmente submetê-los a um treinamento real, sob o comando de Paulo Storani, ex-capitão do BOPE, e da preparadora Fátima Toledo. O elenco foi levado ao limite físico e psicológico. Não era apenas um laboratório de teatro comum, era um campo de concentração cinematográfico onde o cansaço era real, a fome era real e o medo era a ferramenta de trabalho. Gente, o negócio foi tão sério que o Wagner Moura, o nosso eterno Capitão Nascimento, quebrou o nariz de um instrutor do BOPE de verdade durante as gravações. Você sabia dessa? Gente, aí eu te pergunto, como um filme de 10 milhões de reais foi parar na mão do camelô da esquina antes mesmo da estreia? Isso a gente vai te contar no próximo bloco: o fenômeno da pirataria e o nascimento do mito. Agosto de 2007, faltava meses para a estreia do oficial Tropa de Elite, mas algo sem precedente aconteceu. Uma cópia de montagem, ainda sem a trilha sonora final e com os efeitos inacabados, foi roubada dentro da produtora de legendagem. Em poucos dias, o Capitão Nascimento já estava em todas as esquinas do Brasil. O filme se tornou o maior fenômeno da pirataria mundial, com estimativas, pessoal, de 11 milhões de pessoas que assistiram ao DVD pirata antes mesmo do filme chegar aos cinemas. Foi uma loucura. O José Padilha, o diretor, ficou desesperado. Ele achou que o filme estava morto e que ninguém ia pagar mais para assistir o filme no cinema, né? Já que todo mundo já tinha visto de graça no camelô. Pois é, Bruno. A polícia chegou a fazer operações gigantescas para apreender os DVDs, mas era impossível parar. Só que aconteceu o contrário do que o Padilha temia. O vazamento criou um exército de fãs. As frases do Capitão Nascimento já estavam na boca do povo, antes mesmo da estreia. O Pede Pra Sair virou um meme antes mesmo do termo meme ser algo comum. Tira essa. Você não vai precisar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Tem uma curiosidade aí dos bastidores. A versão que vazou era totalmente diferente da que foi pro cinema. O final era outro. A narração do Wagner Moura ainda não estava totalmente polida. Muita gente viu o pirata e acabou indo ao cinema só para ver a versão oficial, com um som de qualidade. O vazamento transformou o Capitão Nascimento em um herói nacional para uns e um vilão para outros, gerando um debate intenso na mídia sobre violência policial. O BOPE, que até então era uma unidade pouco conhecida pelo grande público, virou o símbolo máximo de eficiência. A marca da faca na caveira e o uniforme preto se tornaram objetos de desejo, e o filme, que custou cerca de 10 milhões de reais, acabou levando mais de 2,4 milhões de pessoas ao cinema, apesar de quase todo o país já ter uma cópia em casa. Pessoal, o impacto foi tão grande que o Capitão Nascimento se tornou o mais popular que qualquer político na época. Mas o preço para o Wagner Moura foi tão alto, ele sofreu críticas pesadas de setores que achavam que o filme fazia apologia à tortura. Mas a pergunta que não quer calar: o Wagner Moura gostou de fazer o Nascimento? Como foi a recepção do BOPE real ao ver o filme? Isso a gente te conta no próximo bloco: o legado e as polêmicas reais do filme Tropa de Elite. O impacto de Tropa de Elite foi muito além das telas do cinema. O filme não apenas mudou a forma como o brasileiro via a polícia, mas também como o mundo via o cinema brasileiro. Ao ganhar o Urso de Ouro em Berlim, a longa de José Padilha provou que uma história local sobre a violência do Rio de Janeiro tinha força global ao país. Mas por aqui a discussão era outra. O Capitão Nascimento era um herói que fazia o que era necessário ou um símbolo de brutalidade estatal? O BOPE, que antes era uma unidade quase invisível, passou a ser o rosto da segurança pública do
no mundo inteiro, galera. Vocês sabiam que logo depois do filme, o número de candidatos querendo entrar pra polícia do BOPE explodiu, galera? Os jovens queriam ser o Capitão Nascimento de verdade. E o BOPE, galera, passou a usar o filme até para marketing da corporação. Mas o Wagner Moura ficou bem dividido com isso. Ele deu até entrevista dizendo que o Capitão Nascimento não era um exemplo, mas sim um homem destruído pelo sistema, com crises de pânico e uma vida pessoal totalmente arruinada. E teve até polêmica na política, galera. O filme foi acusado de ser fascista por alguns críticos, enquanto outros diziam que ele era apenas um documentário fiel sobre a corrupção na polícia e na política. O Padilha sempre defendeu que o filme era um espelho da sociedade. Se a imagem era feia, a culpa não era do espelho. O sucesso foi tanto que o grupo que antes era unido pela sobrevivência, agora era unido somente por uma marca: Tropa de Elite. A disciplina e a hierarquia clara mostradas no filme tornaram-se referências de liderança em empresas e cursos pelo país. O filme consolidou uma estrutura de pensamento coletivo sobre o crime e a ordem que ainda hoje é debatida. Mas a pergunta que muita gente faz até hoje: onde estão os atores e os policiais reais que inspiraram o filme? E como Tropa de Elite 2 conseguiu superar o primeiro, mostrando que o buraco era ainda mais embaixo no sistema político? A gente vai falar sobre o destino dos personagens e a evolução dessa história, com curiosidades que você só vai descobrir agora. O sucesso de Tropa de Elite foi tão avassalador que uma continuação era inevitável. E em 2010, Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Chegou quebrando recordes de bilheteria, mostrando que o problema não era apenas um crime na favela, mas a corrupção dentro das instituições e da política. O filme encerrou a jornada de Roberto Nascimento de forma épica, mas os bastidores dessa franquia deixaram marcas que duraram até hoje na cultura brasileira. Gente, e para fechar com chave de ouro, a gente separou algumas curiosidades rápidas que quase ninguém sabe. Vocês sabiam que o Wagner Moura quase não fez o segundo filme? Ele estava exausto do peso psicológico do personagem e só aceitou porque o roteiro era genial e focava no sistema como um todo. E aquela cena famosa onde o Nascimento dá um esculacho no Matias foi inspirada em conversas reais entre policiais e acadêmicos. O filme sempre buscou essa ponte entre a inteligência e a força bruta. E o BOPE real? Bom, o batalhão ganhou uma visibilidade nunca antes vista. O símbolo da faca na caveira, que antes era restrito aos militares, virou estampa de camisa, adesivo de carro e até tema de festa de aniversário. Mas a maior curiosidade de todas, o Capitão Nascimento é considerado por muitos críticos como o anti-herói mais importante do cinema nacional. Ele não é perfeito, ele erra, ele sofre, e foi isso que fez o Brasil se apaixonar e odiar ao Capitão Nascimento ao mesmo tempo. A história de Tropa de Elite é a prova que o cinema pode ser uma ferramenta poderosa no debate social. Entre tapas reais, fuzis de plástico e vazamento de DVDs, o filme construiu uma estrutura de pensamento que mudou o país. O Capitão Nascimento saiu de cena, mas o impacto da sua voz, da sua faca na caveira, ainda ecoa em cada debate sobre segurança e justiça no Brasil. E aí, você sabia de tudo isso? Qual é a sua cena favorita ou a frase do Capitão Nascimento que você mais usa nos dias de hoje? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Se você curtiu esse mergulho nos bastidores, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos documentários. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Missão dada é missão cumprida.